Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa perspectiva fascinante sobre a história do Natal. A ideia aqui é que as raízes dessa história são, na verdade, muito, mas muito mais antigas do que aquela noite em Belém. A gente vai ver que o Natal não é bem o começo da história, mas sim o grande clímax de uma promessa que atravessou milênios. Então, para começar, a pergunta que fica é: onde é que a história do Natal começa de verdade? A resposta mais óbvia, claro, seria numa manjedoura, com pastores, anjos, tudo aquilo. Só que a análise que a gente vai explorar hoje desafia completamente essa ideia e nos leva para um ponto de partida, olha, bem diferente. É que, segundo essa linha de raciocínio, a narrativa não se inicia com o nascimento em si. Esse evento é, na verdade, a chegada de uma resposta a algo que aconteceu muito, muito tempo antes. Pensa assim, imagina uma carta de alforria, uma promessa de liberdade que foi guardada por gerações e gerações de pessoas escravizadas. A carta por si só não era liberdade, mas ela sustentava a esperança de que um dia o herdeiro certo chegaria para cumprir o que estava escrito ali. O Natal, dentro dessa visão, é exatamente isso. É o dia em que o herdeiro finalmente chegou. Ok, mas para entender de onde veio essa promessa, nosso ponto de partida precisa ser lá no comecinho de tudo, no momento de crise fundamental que está descrito lá no livro de Gênesis. E para a gente entender esse argumento, tem um termo que é chave: proto-evangelho. É um nome meio técnico, eu sei, mas é como os teólogos chamam uma passagem bem específica em Gênesis, que é considerada o primeiro anúncio de redenção de toda a Bíblia. E o versículo é esse aqui. Logo depois da queda do homem, no meio de um cenário de julgamento, Deus se vira para a serpente e faz essa declaração, que é ao mesmo tempo misteriosa e cheia de significado. A interpretação aqui é que essa passagem não é só uma maldição, sabe? É, na verdade, uma promessa. Ela declara um conflito, mas também promete uma vitória final. E essa vitória viria através de uma pessoa específica que ia sofrer no processo, mas que no fim ia esmagar a cabeça do inimigo. É como se a primeira sementinha do Natal tivesse sido plantada bem ali. O que é impressionante aqui é a paciência dessa narrativa, né? Milênios separam essa primeira promessa de outros momentos-chave da história. Essa esperança foi sendo passada de pai para filho por muitas e muitas gerações. Agora vamos dar um salto gigantesco no tempo para ver como essa história continua. A gente pula para mais ou menos 700 anos antes de Cristo, um período de crise política e espiritual muito intensa para o povo de Israel. Eles viviam sob a ameaça constante do temido Império Assírio. E é bem no meio desse cenário de medo, de desespero mesmo, que o profeta Isaías aparece com essa mensagem. A linguagem que ele usa, de escuridão e luz, é central. E olha, isso não era só uma metáfora poética, não. Era um retrato fiel de como a nação inteira se sentia. E aqui vem o ponto crucial. A profecia era incrivelmente específica. Isaías chega a nomear as regiões de Zebulon e Naftali. Eram áreas da Galileia que eram meio desprezadas, vistas como um lugar de escuridão, marginalizadas, porque eram sempre as primeiras a serem atacadas nas invasões estrangeiras. As séculos e séculos se passam e essa conexão fica explícita. O Evangelho de Mateus cita diretamente essa passagem de Isaías para explicar por que Jesus começou o ministério dele justamente ali, na Galileia. Naquela visão, isso não foi coincidência nenhuma, foi o cumprimento certinho daquela promessa antiga. Então, a conclusão que se tira disso tudo é bem direta. A luz que foi prometida não era uma ideia abstrata ou uma nova filosofia de vida. Era uma pessoa. A luz tinha nome, tinha rosto e estava caminhando pelas praias da Galileia. Isso nos leva para o ponto alto dessa jornada profética, um momento que foca na identidade e na natureza dessa figura tão esperada. Afinal, quem exatamente seria essa luz? O profeta Isaías não para por aí. Alguns versículos depois, ele nos dá uma das descrições mais ricas e, olha, mais impressionantes daquele que estava por vir. O profeta dá a essa criança 4 títulos extraordinários que definem o caráter e a missão dela. Vamos dar uma olhada rápida nesses nomes. Maravilhoso Conselheiro aponta para uma sabedoria que não é deste mundo. Deus Poderoso, que em hebraico é El Gibor, sugere uma força divina capaz de vencer o mal. Pai Eterno fala de um cuidado, de uma provisão que nunca acaba. E Príncipe da Paz, ou Sar Shalom, fala de alguém que traz a reconciliação definitiva. Cada nome desses atende a uma necessidade humana profunda. E tem um detalhe na própria frase que é genial. Um menino nos nasceu, fala da humanidade dele, do nascimento no tempo, no espaço. Mas um filho nos foi dado, aponta para algo anterior, para sua natureza divina. É a união do que é humano com o que é eterno, tudo em uma única pessoa. Certo,
Mas como é que a gente junta todas essas peças do quebra-cabeça? A análise que estamos vendo basicamente costura todos esses fios que estavam espalhados por milênios de história e transforma tudo em uma única e coesa tapeçaria. A lógica se desenvolve passo a passo. Tudo começa com aquela promessa de vitória lá no Éden. Depois, ela evolui para a promessa de uma luz no meio da escuridão de uma nação. Em seguida, a identidade dessa luz é revelada em detalhes incríveis. E, por fim, tudo isso é declarado como cumprido nos relatos dos evangelhos. Uma etapa constrói sobre a outra. E assim, a gente chega na grande sacada dessa análise toda. O Natal é reformulado. Ele deixa de ser o era uma vez da história para se tornar o até que enfim de uma promessa muito antiga. Não é o ponto de partida, mas sim a chegada tão esperada. E isso tudo nos deixa com uma pergunta final para pensar, né? Se a gente olhar para esses eventos não como histórias isoladas, mas como capítulos de um único e grande enredo, será que isso transforma o jeito que a gente entende uma das celebrações mais conhecidas da humanidade, a promessa, a longa espera e finalmente o cumprimento?